Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui Seleção Literária. Hoje eu estou com o escritor, geógrafo, ambientalista, ativista ambiental, Torchel Leira, diretamente de Oslo, da Noruega. Torchel, quando eu falei para alguns amigos, não, vou entrevistar um escritor norueguês, aí pô, tu fala norueguês ou não? Graças a Deus, ele fala português e fala muito bem. Inclusive, conhece o Ceará, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação. Você lembra quando veio ao Ceará, Torchel? Estava tentando lembrar aqui, mas a última vez foi em 2000 faz muitos anos, a primeira vez na década de 90, que foi a Fortaleza, e acho que a virada de 2002 para 2003, eu fui a Jericoacoara com os amigos, que eu estava morando em Recife na época, e aí a gente subiu para Jericoacoara. Sim, você acredita que eu não conheço Jericoacoara? Não. Bom, vale a pena conhecer, é lindo. Eu fui criança, assim, eu fui bebezinho, assim, eu lembro de pouca coisa, tenho vagas lembranças, mas depois de adulto eu não fui. Está nos meus planos, assim, de ir. Eu ia agora, antes da pandemia, dessa história toda, do isolamento, acabou tendo que mudar os planos. Mas bacana saber que você conhece Ceará. E eu li, preparando, assim, lendo algumas coisas sobre você, eu li que você talvez seja o único norueguês que conhece todos os estados do Brasil. Isso é verdade? Bem, eu conheci todos os estados, inclusive Brasília, né, Distrito Federal, onde eu morei por alguns anos. Agora, eu nunca encontrei nenhum outro norueguês que conhece todos os estados do Brasil. Nem encontrei brasileiros que conhecem. Deve ter um monte, mas até agora não conheci ninguém. Mas, claro, é uma sorte, é um super privilégio. Eu tive trabalhos que me levaram a esses lugares e também eu convivo com o Brasil há mais de 30 anos, então eu já tive tempo e oportunidade para ir. E como sou uma pessoa bastante curiosa, também isso me levou a esses cantos. O último estado foi Piauí. Piauí vizinho aqui, nosso. É bem parecido. Piauí e Ceará são estados que eu considero assim que são bem parecidos. Você voltou para a Noruega a última vez, recentemente você esteve no Brasil, né? Não, por causa da pandemia e também troquei de trabalho, faz mais de 2 anos. 2 anos. Que estou no Brasil. Então, a última vez foi realmente fazendo a pesquisa de campo para esse livro. Essa é a versão em norueguês. Versão norueguês. Kampen om regnskogen, em norueguês. Eu vou ficar com a versão em português mesmo. Bem, aqui é a capa, mas eu só imprimi que o livro ainda não chegou até aqui. Tá contigo? Sim, eu tenho uma versão física. Eu não tenho ainda. Bonitona. Inveja, Darwin. Falta. Olha só, uma folha de papel aqui. Mas em breve ele vai chegar aí. E você, justamente antes da gente entrar aqui, a gente estava batendo um papo e você me perguntou como foi que esse livro chegou até as minhas mãos. Eu me perguntei isso ontem. Eu fiquei me perguntando como foi que eu conheci esse livro. Eu não sei como, acho que a editora viu o nosso canal, o nosso trabalho, enviou. E eu mostrei esse livro, inclusive ao vivo. Tava num vídeo ao vivo, batendo papo com a galera, e mostrei no momento que eu recebi esse livro. E imediatamente me despertou o interesse, porque é um assunto muito urgente, né? Esse livro que você trata, inclusive eu vou falar o título, né? A Luta pela Floresta, recém-lançado aqui pela Rua do Sabão, que inclusive está promovendo esse nosso encontro, e tem tradução do Leonardo Pinto Silva, que eu fiquei sabendo também que é cearense, antes de entrar aqui ao vivo com você. E o assunto é muito urgente, né? Assim que eu recebi esse livro, eu já comecei a ler. Eu recebi ele num sábado à noite, eu estava ao vivo de madrugada no YouTube, com o pessoal que acompanha o Seleção Literária. E aí, no domingo de manhã, eu já comecei a ler. E essa urgência, Torchel, como é que surgiu essa urgência de escrever sobre esse livro? Você traz muitas denúncias aqui de empresas, você traz a relação paradoxal entre Noruega, Brasil. A Noruega é o país que investe na proteção da floresta amazônica e você também, por outro lado, mostra um lado não tão conhecido dessa relação, um lado um pouco mais nocivo. Qual foi essa urgência, qual foi a necessidade de nos trazer essa história?
Não, é verdade. É verdade, verdade total, Darwin, né? O assunto é muito urgente. O incidente que me levou a escrever o livro foi o vazamento, um acidente, quer dizer, não foi acidente, foi um vazamento de águas poluídas de uma fábrica de alúmina no estado do Pará, na cidade de Barcarena, que fica perto de Belém. O dono dessa fábrica, o nome é Alunorte, o dono dessa fábrica é uma mineradora norueguesa, chamada Hydro, que o maior acionista dessa empresa é o governo norueguês. Então, é a nossa empresa, quer dizer, pode ser a minha empresa. Então, a minha grana que está investida nessa empresa. E eu já conhecia a Amazônia relativamente bem, já conhecia relativamente bem também a Hydro, depois de ter trabalhado na Amazônia com assuntos da Amazônia durante décadas e com a própria Hydro como pesquisador da Universidade de Oslo durante 4, 5 anos. E fiquei muito surpreso com o incidente, fiquei muito decepcionado e também fiquei muito decepcionado, até chocado, com a maneira da empresa lidar com aquilo todo, né? Como conversou com os vizinhos, a comunidade local, como falou com a imprensa, como negociou com as autoridades brasileiras. Fiquei surpreso e bastante decepcionado. Mas, claro, isso eu já estava, na verdade, escrevendo outro livro. Um livro mais aberto, mais, assim, em inglês, um coffee table book, né, com foto e tudo da Amazônia, com povos indígenas, a floresta, o rio, as histórias. E essa relação Noruega-Brasil seria uma pequena parte, 5% do livro, mais ou menos. Agora, com aquilo tudo, assim, tudo mudou na minha cabeça e decidi, não, isso eu preciso falar a verdade sobre a pegada norueguesa na Amazônia. Porque, como a maioria dos noruegueses e a maioria dos brasileiros que também conhecem o assunto, conhecem só essa coisa positiva, eu acho. Pelo menos até esse vazamento da Hydro. E aí decidi, não, isso merece ser, isso vai ser o livro. Tenho que contar essa história agora. E, de certa forma, é fruto de uma história minha com o Brasil que dura mais de 30 anos. E Sim. Isso foi um pouco a história do livro. Muito bom. A mudança narrativa, né, que você ia fazer um livro mais amplo, vamos dizer assim, Amazônia, indígenas, que é seu projeto antigo, né? Como se deu exatamente essa mudança? Porque aconteceu em 2018, né? O vazamento. Comecinho de 2018, acho que agora está perto de completar 3 anos, né? Uhum. E como é que foi o momento de você aproveitar o timing, né, para isso, né? Porque o processo de criação dessa história, que você inclusive se envolve, né, dentro dessa história, em determinado momento você se posiciona como um ator dessa sua história, você conta um pouco da sua vivência com colegas de trabalho ali da Hydro, né? Suas relações com algumas fontes que você tinha. E essa mudança, você determinou um prazo, por exemplo? Não, aconteceu isso, eu tenho que... Não, seria bem, quanto antes, né? Mas eu, na época, quando mudou, não tinha editora na Noruega. Então, tive que ir procurando, porque o meu projeto era outro. Uhum. E, então, tive que procurar outra editora que tinha um perfil mais político, mais assim, de debate. E não uma coisa mais bonitinha para você dar de presente para tia, né? E aí, assim, na minha cabeça era o quanto antes. Só que essas coisas demoram. E como também trabalho, né? Tenho um trabalho 100%, então demora para conseguir concluir um livro assim. Então, levei quase 2 anos daquele momento até o livro sair aqui na Noruega. Foi no final que foi assim, mais ou menos no dia de
quando fez 2 anos do próprio vazamento. Esse foi o timing aqui. Então, aproximadamente um ano, 2020, né? 2020. Saiu no final de fevereiro de 2020 aqui na Noruega. E o motivo, que acho que é importante, o motivo não é só denunciar e culpar, assim, claro, isso faz parte. Eu quero trazer à superfície a verdade, porque nem as empresas norueguesas, nem os investidores noruegueses, nem o governo norueguês tem muito interesse em mostrar tudo, né? Querem mostrar a coisa bonitinha e o que não está tão legal eles querem deixar de lado. Mas acho que o grande público norueguês e agora, felizmente, brasileiro, assim, merece toda essa verdade, todo esse panorama que é a relação Noruega-Brasil. E o motivo mesmo é ajudar a melhorar a nossa pegada norueguesa na Amazônia, porque não está legal. A gente está investindo muito mais nas indústrias que poluem e que destroem mais, e a gente está investindo um pouco também. Sim, isso é bom. Mas, comparando com a grana que vai para as indústrias mais poluidoras, o que a gente investe em proteção à floresta amazônica é pouco. Eu quero mudar esse quadro. Eu confesso que a primeira vez, Toshio, que eu ouvi a Noruega no noticiário relacionando com a Amazônia foi numa declaração do nosso então ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ele estava fazendo a transição de governo já. Eu lembro disso. Também falo desse episódio no livro. Sim, você fala desse episódio no livro. E a primeira vez que me despertou sobre o fundo, sobre Noruega, os investimentos, foi aquela declaração de que ainda não tinha assumido, o governo Bolsonaro ainda não tinha assumido, acho que era em novembro, outubro de 2018, e ele fala que a Noruega é que tinha que aprender com o Brasil a como preservar, ele falou algo nesse sentido, né, como preservar a Amazônia. E a pergunta do jornalista tinha nada a ver com o Fundo da Amazônia, nem com a Noruega, ele que enrolou, então, saiu aquilo que estava na cabeça dele na época. Exatamente, e ali já demonstrava muito claramente a posição do novo governo, né, que estava em vias de assumir ali, já com um discurso muito beligerante em relação à Amazônia. A França virou vilã, a Alemanha virou vilã, a Noruega virou vilã. Certamente o novo governo Biden, que está assumindo nos Estados Unidos, vai ser o novo vilão dessa história de colonizadores querendo o nosso patrimônio, né, como o governo vende. Essa nova política, que inclusive o Brasil abriu mão, né, do Fundo Amazônico, né? Essa nova política, ela te atrapalhou em pesquisar isso, ou foi um motor de ainda aumentar ainda mais a sua necessidade, a sua urgência de produzir essa obra? Acho que virou mais urgente ainda, claro, porque com a chegada do governo Bolsonaro, primeiro a relação Noruega-Brasil piorou, e muito. A relação do mundo com o Brasil piorou, e muito. Né? Não só a Noruega, a questão de praticamente todos os países do mundo. Sim. Então, para mim, isso foi um fator importante e levou o assunto a ser mais importante ainda. E no segundo semestre de 2019, com o novo recorde de queimadas e desmatamento na Amazônia, claro, o assunto chegou às manchetes mundiais. Mas o que eu tento no livro também é mostrar o histórico disso. E não é que essa relação Noruega-Brasil, quando se trata de proteção à floresta amazônica, proteção aos direitos humanos da população local, inclusive os indígenas, não que começou com o Fundo da Amazônia em 2008, 2009. A Noruega tem uma história de décadas, então fui atrás, tentar entender por que a Noruega, um país tão distante, quase no Polo Norte, por que tanto interesse pela floresta amazônica e povos indígenas da Amazônia e do Brasil? É muito estranho isso. Aí fui pesquisando, e cheguei à conclusão que isso veio com a agenda de povos indígenas na década de 70.
e teve uma forte relação com a luta do povo Yanomami pelo território deles, que eles conseguiram em 92. E aí, de lá para cá, então, durante 30, quase 40 anos, a Noruega mantém essa relação muito próxima com todos os governos brasileiros, até a chegada do governo Bolsonaro. Aí a coisa piorou, e muito. E além disso, no livro também eu faço uma pesquisada como... Bem, isso é o assunto de proteção à floresta e povos indígenas, mas a história já tem traços no século XIX, com o avô do fundador do Aracruz, uma outra empresa norueguesa brasileira dos anos 70, que tem ligação com o regime militar. Então, tem muitas coisas super interessantes nessa história. Você volta aqui para o século XIX. Aí começa. Deixa eu só voltar um pouquinho, Torchel, só para a gente não perder a sua pesquisa aqui. Você sentiu alguma dificuldade, por exemplo, na busca de uma informação com algum agente público nosso aqui? Porque a gente teve, por exemplo, o governo Bolsonaro teve problemas com o IBAMA, teve problemas com a segurança ambiental, teve problemas com o INPE. Alguém temeu lhe dar alguma informação de algum contato que você tinha aqui no Brasil, por medo de represálias, alguma coisa desse tipo? Não, né? Pelo contrário, e fiquei fiquei até um pouco surpreso com a abertura de todas as pessoas com quem eu conversava, inclusive a própria Hydro, para começar com a Hydro. Sim. E o vazamento foi lá, muita atenção negativa, muito barulho, multas, embargo e tudo, mas aí eu perguntei, através dos meus contatos, já que eu tinha trabalhado como pesquisador ao lado do setor de meio ambiente, da própria Hydro, não em Barcarena, mas numa mina de bauxita em outro lugar do estado do Pará, em Paragominas. Mas aí muitas das pessoas tinham responsabilidade nos dois lugares. E aí eles me recebiam super bem, super abertos. Então, me levaram até todos os pontos onde foram comprovados vazamentos, explicaram tudo. Isso também se estende às instituições do governo brasileiro, o IBAMA, instituições do estado do Pará, SEMAS. É claro, eu não fui atrás dos políticos. E aí as minhas fontes são jornais e jornalistas. Mas também isso também não é bem o centro da pesquisa. Então, realmente não tive problemas em obter informações. O único problema, como toda obra de não ficção, é falta de tempo, falta de recursos e falta de mão de obra para fazer mais ainda, né? Mas chega um certo momento, não. Agora, vamos cortar, agora é só fechar e mandar para o mercado. Mandar para a impressora. Esse momento, felizmente, chegou aqui no Brasil para a gente, nós brasileiros aqui. Felizmente. O livro na mão. E foi um parto, viu? Imagino. Eu fiquei curioso mesmo com essa urgência desse tema. E, como eu falei, a primeira vez que eu ouvi falar desse fundo foi nisso, e você conta a criação desse fundo aqui, você destaca, tem um determinado momento que você destaca bem a criação. Conta pra gente, por favor, a forma inusitada como foi criado esse fundo e como a própria sociedade norueguesa e o seu país encarou a criação dessa possibilidade de investir na proteção amazônica, né? Bem, hoje em dia a gente vive num mundo que está muito interessado e muito nesse debate das mudanças climáticas, né? E muito. Esse interesse, durante as últimas décadas, vem em ondas. Tem altas, tem baixas. Hoje está muito alto. E na última onda, assim, 2006, 2007, 2008,
houve um auge, um pico, assim, no interesse pela questão de mudanças climáticas, no Brasil, na Noruega, no mundo. E o Fundo Amazônia apareceu ali, e é realmente uma inovação, quase que uma revolução, quando se fala em desenvolvimento internacional. Países ricos apoiando países não tão ricos, para ajudar, para ajudar os governos, para ajudar as populações locais, etc. E o genial desse fundo, isso dizem os próprios arquitetos do fundo aqui na Noruega, que é tão simples, né? O genial é que é tão simples, que funciona, é quase que é quase que pura matemática. Bem, vamos imaginar, o Brasil tem um nível de desmatamento anual aqui, né? Que é a média dos últimos 10 anos, que é muito alto, alto demais, o mais alto do mundo, né? Mas aí, com a chegada do governo Lula, em 2003, 2004, 2005, com a Marina Silva como ministra de Meio Ambiente, as taxas começaram a descer. E desceu e muito. E aí o mundo queria ajudar, viu que era possível e queria ajudar. Então, o crescimento econômico do Brasil, ao mesmo tempo, descendo, né? E o desmatamento... O Brasil estava provando que dava para ter um crescimento econômico com uma queda no desmatamento. Né? E aí, assim, quebrou esse argumento dos que os fazendeiros e a bancada ruralista sempre falou, né? Tem que quebrar alguns ovos para fazer um omelete. Querendo dizer, temos que destruir a floresta amazônica para produzir mais soja e carne. Mas não é mais assim, não é necessário. Mas aí a ideia do Fundo Amazônia chegou do Brasil, do movimento ambiental brasileiro, e com o apoio do movimento ambiental norueguês, conseguiram mostrar que, bem, esse Fundo Amazônia é genial. Então, pegamos essa taxa, se o Brasil desmatar menos, é meio que um bônus, né? Pelo resultado obtido. E aí, a diferença entre a média e a anual é assim, e aí é um cálculo super simples. E aí o Brasil merece tanto. E a ideia mais abrangente é que, bem, isso é um pronto-socorro para as florestas e para o clima mundial, porque a emissão de gases de estufa do desmatamento do Brasil, da Indonésia e outros países é super alto. Então, tem que baixar, e é uma das maneiras mais simples de baixar emissões de gases de estufa. Então, realmente foi uma inovação, e o Brasil é muito difícil imaginar hoje, que hoje o Brasil é considerado o vilão do meio ambiente, o vilão do clima do mundo. Há 10 anos era ao contrário, era o grande herói. O Brasil recebeu prêmios da ONU, de outras instituições mundiais, pelo trabalho bem feito para baixar os níveis de desmatamento na Amazônia. De certa forma, é triste ver que piorou tanto em tão pouco tempo, e principalmente está no pior momento agora com o governo brasileiro, com o governo Bolsonaro. Começou a piorar com a Dilma, piorou mais com o Temer e está péssimo hoje. Mas isso tem o seu lado positivo. Isso quer dizer que, bem, pode mudar de novo. O Brasil pode voltar a ser o herói ambiental do mundo. É possível. Só basta o governo brasileiro decidir que, sim, vamos fazer isso. Que a indústria está aí, a sociedade brasileira está aí, todo mundo quer. Aí basta o governo dizer que, bem, queremos também. Esse entendimento é que está duro sair aqui. Tá duro o governo entender isso. Não, mas hoje é quase impossível imaginar. Mas há 10 anos era assim, era verdade. Há 10 anos era impossível imaginar que o Brasil chegasse ao ponto que está agora. E é muito rápido, né? A mudança da política, a dinamicidade da política é muito rápida, e a gente sai de um patamar, como você falou, reconhecido patamar de player
mundial, que está tratando o meio ambiente de uma certa forma com seriedade, né, garantindo um crescimento econômico, e de repente, 10 anos depois, a gente está com níveis alarmantes de desmatamento, de consumo de agrotóxico, que você fala aqui também, né, porque a Noruega tem, eu até marquei aqui no livro, você fala, peraí, deixa eu encontrar aqui, deixei marcadinho aqui. A Noruega tem participa da destruição da floresta tropical de 3 maneiras: importando soja para a agricultura e para alimentar salmões em cativeiro, participando de operações de empresas norueguesas e por meio do investimento direto do Oljefondet. O Fundo do Petróleo. Fundo do Petróleo. Ele não traduziu? O Leonardo não traduziu? Não, deixou em itálico. É porque ele deixou em itálico. Certo. Não, eu já li a tradução. É muito boa. Muito boa, muito boa. Tudo somado é um volume de dinheiro 5 a 10 vezes maior ao que destinamos para proteger a floresta amazônica. Os próximos capítulos tratarão exatamente disso, o lado obscuro da relação norueguesa com a floresta. Tem a relação do petróleo, né? E tem a relação do salmão, com a soja, para alimentar fazendas de salmão. Nos explique, por favor, como é que é esse funcionamento, essa dinâmica entre petróleo, fundos de investimentos, agentes públicos, agentes empresariais. Certo. Não, como eu tento explicar naquele trecho, né? São 3 maneiras principais que a Noruega interfere e muito negativamente na floresta amazônica. É a intervenção direta através das empresas norueguesas, como a Hydro e o vazamento que a gente mencionou no início. É a importação de soja que vem principalmente do estado do Mato Grosso, o estado que, junto com o Pará, tem os piores índices de desmatamento nas últimas décadas. E é através dos investimentos do nosso chamado Fundo do Petróleo, que é interessante. É um fundo soberano, pertence do governo da Noruega, e grande parte do lucro da produção de petróleo no mar da Noruega vai para esse fundo, né? A gente tem uma taxa um imposto altíssimo. 78% do lucro das empresas vai para o governo da Noruega e vai para esse fundo, que virou o maior fundo soberano da Noruega, do mundo. Bilhões, assim, o valor em reais, deixa eu ver se eu... não consigo nem fazer a conta, mas são centenas. Espera aí. Eles fez o cálculo ali, Darwin? Peraí, eu acho que... Peraí. Não, mas em torno de 1.000 coroas. Acho que ele bota no livro... por meio de 1.000 bilhões de reais. Então, é uma soma absurda. É 7 ou 8 vezes o que o Estado norueguês gasta num determinado ano. Então, é muito dinheiro para um país tão pequeno como a Noruega. Mas esse fundo... Só te interromper. Tá. Não, continua. Vou lhe interromper. Esse fundo, então, compra ações no mundo inteiro. Então, só esse fundo é dono de mais... Não dono só ele, mas tem participação em mais de 9.000 empresas no mundo inteiro. E é dono do esse fundo só é dono de mais que 1% dos valores de todas as bolsas de ações do mundo inteiro. Então, 9.000 empresas, entre elas, quase 200 no Brasil. 200 no Brasil. Estava a Vale, a JBS, a Eletrobras e muitas outras das grandes empresas privadas e semi-estatais brasileiras. Inclusive, essas que eu mencionei, a Vale, a JBS, a Eletrobras,
que tem sérios passivos ambientais e passivos relativos a direitos humanos na Amazônia. Essas 3 empresas foram os 3 dos maiores investimentos desse nosso fundo norueguês, que, aliás, também é meu. É o meu dinheiro, é a minha aposentadoria daqui a 30 anos, quando eu me aposentar. O dono são todos os 5 milhões de noruegueses, somos poucos, então é o meu dinheiro que o governo está investindo na Vale, na Eletrobras e na JBS. Só que, por questões de corrupção, direitos humanos e sérios danos ambientais, essas 3 empresas agora foram excluídas do fundo. E essa é a reação mais severa que o fundo possa fazer. Excluir e também publicar os motivos pelos quais as empresas foram excluídas. Mas isso de um lado é bom, mas do outro lado mostra que, bem, esse fundo nunca deveria ter investido nessas empresas. Então, é uma falta de triagem no início. E também os eventos, os assuntos já ocorreram há muitos anos. Então, quer dizer que falta uma reação adequada. Uhum. Então, a minha crítica a fundo são essas coisas concretas e também coisas mais estruturais. E é mais um exemplo de como a Noruega, infelizmente, ajuda a destruir a floresta amazônica. A mesma floresta que a gente gasta bilhões de reais para tentar proteger com o recurso que vai através do Fundo Amazônia e diretamente através das agências, agências federais e estaduais. Esse fundo ele é formado por algum comitê independente ou ele está ligado a alguma política estatal ou governamental? O Fundo do Petróleo? Sim, eu digo, sim. O Fundo do Petróleo é o Fundo Amazônico, porque com mudanças de governo aí na Noruega, mudam alguns secretariados, existe esse envolvimento ou não? Ele é um fundo dependente? Olha, vamos falar das duas coisas, então. O Fundo do Petróleo é um fundo 100% norueguês, que a nossa grana do petróleo vai para esse fundo. É administrada pelo Banco da Noruega e as regras são estabelecidas pelo parlamento e o governo norueguês. Então, uma coisa do Estado norueguês, não pertence a nenhum governo particular. Uhum. Então, é uma coisa super estável que funciona bem há mais de 25 anos. Mas tem alguns problemas sérios, que é o investimento em empresas que fazem merda no mundo inteiro. Mas estamos tentando tirar isso, mas, claro, precisa de imprensa, precisa de organizações ambientais e organizações de direitos humanos, e autores como eu para denunciar e dizer que, Fundo Amazônia, não, Fundo do Petróleo, não dá, sim. Essa empresa, não vamos investir mais nessa empresa. Isso funciona. Então, o nosso Fundo do Petróleo é uma coisa. Agora, o Fundo Amazônia é um fundo 100% brasileiro, que é administrada pelo BNDES e segue regras e diretrizes estabelecidas por um comitê orientador, que é um comitê que tem participação do governo federal, os governos de todos os estados da Amazônia Legal e da sociedade civil. E a Noruega repassa dinheiro para esse Fundo Amazônia e o lado brasileiro determina 100% como é que esses recursos vão ser utilizados na Amazônia. E tudo vai para projetos para melhorar a atuação ambiental, para fortalecer a situação ou ajudar a situação dos povos tradicionais da floresta, para melhorar os registros das propriedades rurais, por exemplo. Vai para mais de 100 projetos na Amazônia que ajudam
a diminuir essas taxas de desmatamento. Então, uma coisa que é um círculo positivo, digamos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É um lado positivo muito interessante, porque o Brasil tem autonomia total, né, sobre esse recurso, né? O BNDES administra esse recurso. E eu ouvindo a sua indignação de onde vai o recurso que você está pagando do seu imposto, é a mesma minha de como eu tenho um governo que abre mão de um recurso desse. E abre mão, e ainda abre mão criticando, né? Criticando a origem do recurso, a origem do fundo. Então, mais uma vez, é como eu falei no início, reforça a necessidade de uma obra como a sua por conta disso, né? Porque são detalhes muito longe da nossa realidade, assim, que a gente não imagina todo um sistema montado para isso, né? Não, e realmente, olhando isso hoje, assim, quem teve a sorte e a oportunidade de seguir esse debate por mais de 20 anos, é meio que absurdo ver um governo brasileiro dizer não a recursos quase que, assim, meio que de graça, bilhões de reais para ajudar a alcançar as metas ambientais que o próprio governo brasileiro estabeleceu. Não é que a Noruega está chegando lá para dizer que, bem, faça isso, faça aquilo, são as metas que o Brasil falou para o Acordo do Paris, por exemplo. São as metas que está dentro dos programas nacionais de mudanças climáticas. São as metas que o próprio governo brasileiro estabeleceu. E a grana norueguesa vai para ajudar a alcançar essas metas. Funcionou bem durante o governo Lula, durante o governo Dilma, durante o governo Temer. Chega o governo Bolsonaro, fechou. Unilateralmente, acredito eu, por causa do governo Bolsonaro e o ministro de Meio Ambiente, o Salles. Sim. Que eles, desde, como você mencionou, até antes da chegada, antes do 1º de janeiro, né, o Onyx lá estava meio que xingando a Noruega e o Fundo da Amazônia. Então, já mostrava claramente que tinha um projeto para fechar ou tentar inverter os recursos. E isso é que tentaram inverter o fluxo, em vez de ir para projetos para fortalecer o meio ambiente, e para outros canais. Mas a Noruega e a Alemanha, os principais doadores, disseram não podemos fazer isso. E também o governo brasileiro fechou esse comitê orientador que falei, fechou o comitê científico, que é quem garante que todos os mensuramentos, que todos os cálculos estão sendo feitos da forma correta. E sem esses comitês, o próprio fundo não funciona. Então, está tudo congelado. Então, bilhões de reais estão fechados numa conta no BNDES por causa das ações do governo Bolsonaro. E essa grana vai para o IBAMA, vai para o ICMBio, vai para os bombeiros na Amazônia para tentar acabar com o fogo. Então, mas aí isso tudo leva um observador como eu a pensar, bem, então o projeto do governo Bolsonaro não é proteger o meio ambiente. É o contrário, é abrir mão de meio ambiente e direitos humanos para promover um chamado desenvolvimento econômico a curto prazo. Mas isso é muito longe daquele desenvolvimento que queremos, um desenvolvimento mais que se sustenta há anos e décadas. Existe também, Toshel, uma questão, assim, claro, para mim, fica muito claro que o governo Bolsonaro, como você citou, tem esse propósito de simplesmente, junto com o liderado pelo Ricardo Salles, de não se envolver nas questões ambientais mesmo, de um intuito de uma produção, mas ao mesmo tempo nós estamos perdendo, por exemplo, a relação Mercosul-União Europeia, nós estamos vamos perder agora, o Macron anunciou recentemente que vai rever a compra de soja no Brasil,
e isso o Macron, com certeza, vai carregar outros parceiros a não adquirir essa soja. Então, é uma política bastante burra, né? Porque ela não se sustenta. Por mais que o Bolsonaro queira vender uma ideia ultranacionalista de produção, de utilizar a Amazônia para produção de indústrias, agronegócio, é uma política totalmente insustentável, né? Porque as relações diplomáticas no mundo em pleno 2021, elas estão ruindo todas, né? Isso é super interessante, né? Ver a reação do mundo, porque todos os governos brasileiros deixam a ditadura militar, ou inclusive a ditadura militar, teve super sensíveis a essa imagem do Brasil no exterior. Então, o que se move por aí, os governos brasileiros escutam. O próprio governo Bolsonaro não escuta tanto no que acontece no mundo, mas quem escuta é a indústria brasileira, a agroindústria brasileira, os investidores brasileiros. E, claro, eles estão vendo que o mundo está se movimentando cada vez mais para proteger o meio ambiente e os direitos humanos. Então, essa iniciativa, essas declarações do Macron e da França, por exemplo, são importantes, causam um efeito. Mas a grande novidade agora são as iniciativas dos próprios investidores internacionais, inclusive algumas norueguesas. Elas, por conta própria, mandaram uma carta para o governo brasileiro, mostrando uma preocupação muito grande no que estava acontecendo na Amazônia, e dizendo que isso pode até prejudicar os investimentos deles no Brasil, até colocando em risco, né, os futuros investimentos que talvez queriam se retirar se o Brasil não tivesse mais sensibilidade e mais interesse num desenvolvimento sustentável. Então, não só na esfera política, mas também na econômica e na área dos investimentos internacionais, isso está acontecendo. Isso está mostrando que em 2020, 2021, você não vai chegar muito longe com uma retórica e uma política ambiental como a do governo Bolsonaro. E eu espero, então, acho que tem uma certa chance de ver um novo caminho, né? O vice-presidente Mourão está encabeçando isto e está mostrando, pelo menos na retórica, grande interesse em mudar esse quadro. Eu espero que ele possa convencer o resto do governo. A própria, logo no início, a própria manutenção do Ministério do Ambiente foi um recuo, né? Porque a ideia era extinguir aqui no Brasil. Foi um recuo desses movimentos que você falou já... Mas, assim, celebrar que o Ministério do Meio Ambiente sobreviveu realmente não é uma grande vitória, viu? Não, de fato, aconteceu. Não é, de fato, realmente, a gente está comemorando muito pouco, né? Muito pouco. A gente está comemorando muito pouco. No mundo atual, a gente tem que comemorar o que tem, né? Exatamente. Não, mas agora a vacina está chegando, as coisas vão melhorar. Vamos esperar aí até quando vamos receber essa vacina, né? A esperança é que nós vamos receber um dia, quem sabe. A gente viu, Torchel, ano passado São Paulo sob uma nuvem de fumaça preta. Fumaça da Amazônia. Espantou todo mundo e parece que nós, assim, que a gente vive em grandes cidades, aqui no litoral, né, a gente está muito distante lá da Amazônia, o Brasil tem isso, né, geograficamente o litoral é muito ocupado pelos grandes centros urbanos, né, e aí parece que o brasileiro se tocou que a fumaça estava vindo da Amazônia, a Amazônia estava em chamas, né, e recentemente, nas últimas semanas, criou-se um movimento de impedimento do governo Bolsonaro, de impeachment do governo Bolsonaro. Você que analisa muito a política ambiental, você acha que a gente já chegou a uma maturidade? E quando eu falo a gente, não somente ao Brasil, mas Noruega, Europa, Estados Unidos, China, de que a pauta ambiental
ela já está chegando num protagonismo X, que ela pode ser um motor de um impedimento de um governo? Isso é interessante. Para responder essa última pergunta direta, eu acho que não. Mas eu acho que tem dezenas de outros motivos. Não sei o número, mas é mais de 50 processos de impeachment que está na mesa do Maia, não é? 60? Sim. Eu vi um número essa semana. E por diversos crimes de responsabilidade. Né? Então, mas eu acho que, por si só, a agenda ambiental não tem o poder de derrubar um governo no Brasil, nem num outro país. Acho que a agenda ambiental ainda tem pouco peso. Mas é claro que se a pressão internacional aumentar, ou não que precisa aumentar, se manter estável, porque a pressão está grande. E se a pressão interna continua grande também, na agenda ambiental, isso pode contribuir. Mas um dado internacional que eu sempre achei interessante e positivo é que o Brasil sempre, quando você faz uma comparação internacional quanto ao interesse pela agenda ambiental, o peso da agenda ambiental na cabeça das pessoas e dos eleitores, o Brasil sempre chega lá em cima, entre os primeiros colocados. O brasileiro é super interessado, super preocupado com o meio ambiente e principalmente com a Amazônia. Então, isso para mim é a grande esperança, que o povo brasileiro reage, porque o Brasil, há menos de 10 anos, assim, preciso repetir, há menos de 10 anos, o Brasil era o herói, a estrela internacional, quanto ao meio ambiente e quanto ao clima, por causa do desenvolvimento fantástico na Amazônia. Hoje é o vilão internacional. Então, mas isso pode mudar. Mudou, né, do bem para o mal em menos de 10 anos e pode mudar de novamente para o bem em menos tempo. Então, basta mas, claro, precisa fazer uma pressão no governo atual, porque mostrou claramente que não tem interesse em proteger a Amazônia. Sim, só para a gente se encaminhar para encerrar, não sei como é que está o seu horário aí. Já passou da meia-noite aqui, né? E como a gente falou, com a pandemia a gente está fora de forma, a gente não sai mais, pô, os bares estão fechados aqui. Pô, eu sempre durmo antes da meia-noite, então tá super tarde para mim. Não, mas eu não vou tomar muito seu tempo. Você está planejando algum novo projeto já aqui? Sim. De livros? Você pode adiantar para a gente? Sim, já estou. Bem, assim que a pandemia está mais ou menos no controle, eu vou para aí. Vamos deixar os editores da Rua do Sabão agora com a orelha em pé, né? Não, eu já tenho outro projeto encaminhando. Recebi uma bolsa de uma fundação aqui para fazer um novo livro bem, o título do trabalho é O Brasil sob Bolsonaro, que é exatamente o último capítulo do livro, se trata do Brasil sob o governo Bolsonaro. Então, quero aprofundar essa análise, não só falar do meio ambiente, mas, assim, uma coisa mais abrangente. Então, era para eu estar no Brasil agora fazendo pesquisa, era para eu estar em feiras de livros no ano passado, em novembro, em Curitiba, no Rio, só que, bem, não deu. Mas ainda vou. Mas antes disso, eu só queria comentar uma coisa do livro que você não abordou, que a gente tratou muito do assunto, né? Sim. Falou muito da política ambiental, dos governos, etc. O que eu tentei fazer também nesse livro era garantir que também fosse uma obra literária. E, felizmente, alguns, não todos, mas vários dos críticos aqui na Noruega viram isso, mencionaram isso, porque claro, o assunto é um pouco complicado. Tem 3 linhas de tempo, a primeira começa no século XIX, o outro na década de 70, e o terceiro com o vazamento da Hydro em 2018. Mas todos se encontram no parlamento da Noruega um ano depois.
e tentar manter essa linha, assim, um pouco de suspense. Realmente foi inspirado nesses livros de suspense, e alguns críticos realmente disseram, mas, nossa, mas é como ler um livro de suspense ou ver um filme de suspense. Então, estou super feliz, porque eu consegui realmente transmitir aquilo, e consegui, né? Eu ratifico esse clima, clima de suspense mesmo, de fato, porque é como se você personificasse o meio ambiente, é como se o ecossistema ele fosse um personagem, e você personificasse ele, e a gente vai entrando dentro desse drama, né? Que é claro, você é um norueguês que está aqui no Brasil desde os anos 90, né? Desde o começo dos anos 90, né? Você veio muito jovem para cá fazer intercâmbio. E foi até um acidente, né? Você ter vindo para o Brasil, né? Queria aprender espanhol. E aí, as minhas prioridades eram os países de língua espanhola. Aí acabei sendo colocado no Brasil. Que não fala espanhol, né? Pô, admito, foi uma decepção quando eu abri aquela carta daquela organização de intercâmbio, a AFS Intercultura, mas foi a maior sorte da minha vida. Amei. E, bem, estou nesse jogo até hoje, 30 anos depois. E eu acho que isso, até a forma inusitada como você chegou até aqui, também lhe dá muita credibilidade para criar esse suspense, né? Para criar esse suspense literário, né? Que eu confesso que eu comparo, Toshel, com o melhor do que tem do jornalismo literário mesmo, de pesquisa, assim, essas linhas narrativas que você falou, com temporais distantes uma das outras, e depois todas elas se unindo. Você fala da relação do Sting com o Raoni, você vai trazendo uns agentes coadjuvantes, você fala das dificuldades sociais de Barcarena, que tem uma super indústria, um super investimento da Hydro lá, da Hydro, e é uma cidade muito miserável, né? Então, tudo isso vai dando um tom narrativo muito interessante para a sua obra. Fiquei muito feliz de ler, fiquei feliz agora da gente poder conversar. Espero que você venha comer um caranguejo aqui no Ceará em breve. Assim que liberar, eu estou no avião. Que bom, que bom, que bom. A gente fica feliz e é isso. Queria só agradecer, Toshel, pela oportunidade de a gente estar conversando aqui. Foi bom o papo. Muito obrigado. Gostei. Adorei o papo. Que bom. Que bom. Agora você vai poder descansar. É meia-noite aí. Bem, já estou aqui com o vinho do Porto. Muito bem. Estou comemorando aqui. Faz bem. Mas, pô, que bom que você gostou do livro, Darwin. E eu espero também que os seus seguidores procurem. Eu já recebi um feedback interessante de algumas pessoas que viram, que eu comentei, já procuraram, inclusive, quem estiver nos assistindo aqui pode procurar no site da editora Rô do Sabão para adquirir o livro. Eu recomendo, uma das boas leituras que eu fiz recentemente. E, claro... Vamos fazer uma pergunta aos leitores. Qual a capa mais bonita? Vamos botar a norueguesa ou a brasileira? Olha, a norueguesa. A norueguesa é um campo de bauxita aí, né? É uma mina de bauxita, em Trombetas, que também a Hydro foi... Aí essa linha de tempo dos anos que começa nos anos 70, essa é a mina de bauxita que a Hydro entrou em 74, junto com a Vale. Eu acho que a edição brasileira ela personificou mais a nossa manchete atual do que a gente vê nos sites todos os dias no jornal, Folha de São Paulo, Estadão, a Floresta em Chamas, né? Mas são duas capas é mais vibrante. Ainda mais dramática. Essa é dramática, mas a brasileira é mais dramática ainda. Também é a minha favorita, admito. Que bom, Toshel. Feliz de falar com você. Muito obrigado você que acompanhou aqui conosco nossa live. Aproveite para se inscrever no canal Seleção Literária e acompanhar. Você vai assistir na íntegra nas redes sociais da editora também. É isso aí, beleza? Tchau.